intervenções como aquelas que possibilitaram a ação dos antigos profetas em casos semelhantes, e que desta maneira sua colaboração com Deus na preparação do reino teria uma duração muito maior do que na realidade teve. Com esta iluminação, o primeiro dado a que se está aludindo ganha um grande valor significativo e um decidido matiz pré-pascal. Segundo observa aqui, a esta sua hipótese se poderia opor a lembrança de uma experiência que marcou profundamente a vida das primeiras comunidades cristãs, a expectativa da parousia iminente. Conforme esta concepção, as palavras atribuídas a Jesus referiram à mentalidade comum difundida na época em que foram escritos os evangelhos sinóticos. Todavia, a seu ver, quanto ao conteúdo, vige entre essas expectativas uma diferença fundamental. Enquanto Jesus aguarda a vinda próxima de Deus para estabelecer a sua soberania no mundo, no sentido de que nesta nova ordem a vontade de Deus será cumprida assim na terra como no céu, e que, portanto, segundo o ensinamento de Jesus contido nas bem-aventuranças, não haverá mais pobres e aflitos, sorrirão e os famintos serão saciados. As primeiras comunidades esperam, ao invés, a segunda vinda gloriosa e poderosa de Jesus como pública resposta ao escândalo também público representado pela cruz. Segundo, conclui que esta profecia de Jesus é um dado pré-pascal, pois é recordada e transmitida em um período em que o não cumprimento da expectativa da vinda relativamente próxima do reino de Deus constituía já um fato assentado por causa do evento da morte de Jesus na cruz. Deve-se reconhecer, porém, que aqui, no que se refere ao primeiro dado direto que Jesus oferece, o que versa sobre a vinda do reino com poder, embora o prazo de uma geração não houvesse terminado ainda, a cruz de Jesus, interpretada por ele mesmo como desconcertante fracasso, tinha andado por terra com essa expectativa. Daí, precisamente, a garantia de fidelidade histórica que esta profecia de Jesus possui. Mesmo não cumprida, é recordada e consignada. Quanto ao assim chamado discurso escatológico de Jesus, segundo propõe uma reflexão prévia à abordagem propriamente dita do texto em questão. Ele constata que nem o estilo, nem muito menos o conteúdo dessas palavras se compaginam com o sentido que o próprio Jesus deu à sua atividade profética. A razão que aduz em apoio a esta sua constatação é que a presença deste discurso no contexto dos últimos momentos da vida de Jesus parece subverter aquele que foi, na realidade, o processo por ele empreendido de afastar-se do estilo de pregação do Batista e de afastamento do seu círculo para atingir, no fim, a consciência de dever ser porta-voz de uma mensagem diferente do ponto de vista tanto do conteúdo como da sua própria apresentação. Deste modo, abandonando a pregação típica do Batista, que anunciava a vinda do juízo final como uma espécie de manifestação da assim chamada ira iminente de Javé, Jesus aparece de modo radical como profeta da alegria que anuncia a vinda próxima de Deus para estabelecer a sua soberania, caracterizada pela boa nova da vida plena destinada e oferecida a todos. Com base nisto, afirma, segundo este capítulo, como um bloco errático que não se encaixa no resto, ou que apaga toda uma trajetória para terminar retrotraindo Jesus, reproduzindo a mensagem do Batista. Além disso, caso se aceite a hipótese da autenticidade pré-pascal do discurso escatológico de Jesus, dever-se necessariamente negar a historicidade já anteriormente determinada do grito de desconcerto que Jesus lança na cruz no próprio momento de morrer. Com efeito, essa experiência não poderia ser explicada se de fato se admitisse que ele já estava certo de ressuscitar e voltar uma segunda vez,
ainda no arco do tempo compreendido pela sua geração. Exaurida a discussão sobre tais questões introdutórias, o autor concentra a própria atenção sobre a profecia seguinte. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Mateus 24:30, quanto a isso diz. Esta profecia central, quase palavra por palavra, resume com total exatidão a situação que a comunidade cristã pós-pascal vive, segundo os primeiros documentos que o Novo Testamento oferece sobre ela, as duas cartas de Paulo aos cristãos da Tessalônia, que datam provavelmente do ano 50, também os Atos, embora redigidos por Lucas entre 15 e 20 anos mais tarde, e por estarem centrados na função da igreja neste período, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, apresentam uma comunidade cristã que teria saído assim da crise provocada pela cruz. Ao levar em consideração a profecia central dentro do assim chamado discurso escatológico de Jesus, o autor sublinha a coincidência existente entre quase todos os seus elementos e a outra profecia há pouco analisada quanto à próxima vinda do reino. As semelhanças saltam aos olhos, embora entre elas exista uma diferença fundamental que consiste na substituição do projeto pré-pascal de Jesus, ou seja, do estabelecimento do reino de Deus, pelo pós-pascal da comunidade cristã inerente, a afirmação referente à pessoa de Jesus, que depois dos acontecimentos pascais é reconhecido como Messias, e a fé na sua segunda vinda gloriosa e com poder. Neste caso, este terceiro dado direto viria a ser, na realidade, fruto do trabalho redacional do evangelista ou da comunidade de origem à luz dos acontecimentos pascais. Deste modo, segundo exprime a opinião que Mateus tenha interpretado o fim de Jesus à luz de um dado transcendente que ele de fato não possuía, vale dizer a experiência da sua ressurreição. Esta predição constituiria o resultado do trabalho redacional da comunidade materna com o fito de realçar a identidade messiânica de Jesus, que se tornou clara para os discípulos só depois dos acontecimentos pascais. Neste caso, a segunda vinda de Jesus, revestida agora da qualidade de juiz universal, representaria a resposta pública, daí a sua manifestação em glória e poder ao escândalo da sua paixão e morte na cruz. Esta segunda teria como finalidade tornar evidente aquilo que a ressurreição revelava somente a poucas testemunhas. Com base nos resultados desta análise sobre estes três dados transcendentes diretos que Jesus teria tido quanto aos últimos acontecimentos ocorridos a ele em Jerusalém, ou seja, com base na asserção que o primeiro e o terceiro dado remontariam ao Jesus histórico, enquanto o segundo seria fruto do trabalho redacional da comunidade materna, o autor chega à conclusão que, sobretudo, Jesus, ao se encaminhar para Jerusalém, não teria, na realidade, previsto como certa a própria morte violenta, nem, portanto, a teria jamais interpretado. O sinal mais claro disto foi o grito de desconforto, de desconcerto, mais que de rebelião, que morrendo ele lança do alto da cruz. A seu ver, além disso, nem tampouco a experiência pascal conseguiu oferecer um sentido ao escândalo da cruz, que ficara como uma espécie de enigma para as comunidades cristãs que se sentiram obrigadas a encontrar uma resposta sem poder, todavia contar com uma interpretação que remontasse ao próprio Jesus. Por isso, em sua opinião, foram as expectativas apocalípticas, de resto muito comuns, então, que ofereceram não só a chave de compreensão, mas a própria linguagem adequada para exprimir a interpretação da morte de Jesus à luz dos acontecimentos pascais. Essa seria interpretada em função daquilo que se
manifestaria em um futuro não muito distante como tomada de posição clara e pública de Deus em favor de Jesus, o Messias. Enfim, o autor está convencido que se deve determinar a realização dessa operação redacional através da qual se substitui a profecia feita por Jesus da vinda do reino de Deus com poder por aquela de sua segunda vinda em glória e poder para julgar o mundo. É precisamente o fato de a origem desta reconversão apocalíptica se atribuir a Jesus é o que teria podido ser provável se não houvessem ficado como restos fidedignos das intenções e expectativas do Jesus pré-pascal os dois dados diretos que se acabam de examinar e avaliar: a profecia sobre a vinda do reino com poder e o grito final de desconcerto na cruz. 2. O sentido dado por Jesus à própria morte. Quanto ao sentido que Jesus deu à própria morte, os três autores que elaboraram cristologias sistemáticas no contexto da TDL latino-americana apresentam uma substancial concordância. As diferenças próprias de cada autor como tal refletem, sobretudo, a tentativa empreendida por cada um deles de captar nuances particulares na abordagem dessa complexa e delicada questão. Assim, para Leonardo Boff, o sentido que Jesus teria conferido à própria morte é o mesmo que deu à sua vida: fidelidade radical e amor incondicional a Deus e aos homens. J. Sobrino, por seu turno, pensa que tal sentido consista na radicalização da atitude que distinguiu a sua existência, isto é, a atitude de fidelidade a Deus e de seu serviço aos homens. Enfim, J.L. II insiste sobre a decisão tomada por Jesus para pagar o altíssimo preço da própria vida como sinal de fidelidade ao projeto histórico que encarnava. O sentido dado por Jesus à própria morte. Quanto ao sentido que Jesus deu à própria morte, os três autores que elaboraram cristologias sistemáticas no contexto da TDL latino-americana apresentam uma substancial concordância. As diferenças próprias de cada autor como tal refletem, sobretudo, a tentativa empreendida por cada um deles de captar nuances particulares na abordagem desta completa e dedicada questão. Assim, para Leonardo Boff, o sentido que Jesus teria conferido à própria morte é o mesmo que deu à sua vida: fidelidade radical e amor incondicional a Deus e aos homens. J. Sobrino, por seu turno, pensa que tal sentido consista na radicalização da atitude que distinguiu a sua existência, isto é, a atitude de fidelidade a Deus e de serviço aos homens. Enfim, J.L. II insiste sobre a decisão tomada por Jesus de pagar o altíssimo preço da própria vida como sinal de fidelidade ao projeto histórico que encarnava. 2.1 Amor e fidelidade até o fim. Boff sustenta que para ter acesso ao sentido que Jesus teria atribuído à própria morte, é necessário antes de tudo considerar a atitude por ele assumida diante da morte violenta. De uma leitura atenta dos evangelhos, percebe-se que Jesus não se comportou de modo ingênuo diante da própria morte imposta a ele de fora como reação à sua mensagem e à sua prática. Ele, de fato, certamente se apercebia da hostilidade que se lhe criara em torno e que constituía uma visível ameaça à sua vida. Todavia ele não buscou a morte e nem tampouco a desejou em si e por si, como se desde o início a tivesse considerado como escopo último da própria vida e da própria missão. A morte lhe foi imposta por uma conjuntura que se criara
da qual não havia nem traição à sua missão, outra saída digna. A morte foi consequência de uma vida e de um julgamento sobre a qualidade religiosa e política desta vida. Segundo L. Boff, portanto, Jesus não aceitou a morte diretamente, mas só indiretamente, ou seja, como expressão da fidelidade à sua missão e à vontade do Pai. O autor insiste sobre o fato que Jesus não veio ao mundo para morrer, mas sim para anunciar a boa nova do reino de Deus, na esperança de que todos a acolhessem e se convertessem, portanto, em sinal de adesão à sua mensagem. Todavia, diante da situação conjuntural em que viu envolvido, caracterizada pela rejeição de seu anúncio e de sua prática e pela condenação de sua pessoa, ele permaneceu fiel à própria mensagem, ao próprio testemunho de vida. Boff sustenta que Jesus não foi ingenuamente à morte, não que a buscasse e a quisesse. Os evangelhos mostram como se escondia, João 11:57 e Lucas 21:37, e evitava os fariseus que muito o importunavam, Marcos 7:24, 8:13, Mateus 12:15, 14:13. Mas como todo homem justo estava pronto para sacrificar sua vida, caso fosse necessário para testemunhar sua verdade, João 18:37, embora em sua mentalidade apocalíptica esperasse ser libertado por Deus. Ele buscava a conversão dos judeus. Mesmo sentindo-se só e isolado, não conheceu a resignação ou compromisso com a situação para sobreviver. Ficou fiel à sua verdade até o fim, mesmo que implicasse um maior perigo. O perigo é querido e abraçado livremente, não como fatalidade histórica, mas como liberdade que põe em risco a própria vida para testemunhar sua mensagem. Ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo, João 18:18. A morte não é castigo, é testemunho, não é fatalidade, é liberdade. Jesus não aceitou, portanto, a morte em uma atitude de impotente resignação ou como um estoico admirável por sua impassibilidade. Ambas as reações teriam sido expressão de que cedera diante das forças da morte, o que representaria, na realidade, um fracasso de toda a sua vida. Pelo contrário, ele tomou uma decisão de suprema liberdade diante desses acontecimentos que lhe eram impostos de fora. Ele não permitiu que fossem outros, no caso, os seus acusadores, que lhe arrancassem a vida e decidissem o sentido da sua morte. Foi antes mesmo em sinal de radical liberdade que ofereceu sentido à própria vida e, portanto, à própria morte. Embora não houvesse procurado nem querido a morte diretamente, ele soube assumi-la como consequência inevitável de sua prática e de sua mensagem. E o sentido que Jesus deu à sua morte foi aquele mesmo que desde sempre havia dado à sua vida: serviço desinteressado e autodoação total, tanto a Deus como aos irmãos. Ele não a buscou nem a quis, teve que aceitá-la. Aceitou-a não com impotente resignação e soberano estoicismo, mas como um livre que se sobrepõe à à dureza da necessidade. Não deixa que lhe tomem a vida, ele mesmo livremente a dá, como se deu durante toda a vida. Leonardo Boff afirma, todavia, que de modo antes indireto a morte havia entrado nos planos de Jesus. A seu ver, Jesus estava tão convicto de realizar a vontade do Pai por meio de sua pregação e de seu testemunho de vida, que por princípio estaria disposto a tudo, mesmo a sofrer a própria vida, caso esta lhe fosse pedida como preço a pagar pela fidelidade à vontade de Deus e à verdade do seu anúncio. A função desta mensagem é da praxis que ela implica. Estaria disposto a sacrificar tudo, inclusive a sua própria vida, se a verdade que prega, testemunha e vive lhe exigir a morte, aceitará a morte.
não porque a busque em si mesma, mas porque é consequência de uma lealdade e fidelidade que é mais forte que a morte. 2.2 Fidelidade a Deus e serviço ao ser humano. Ao indagar acerca do sentido dado por Jesus à própria morte, Sobrino formula as seguintes perguntas: o que de positivo via Jesus na própria morte violenta? Que sentido tinha dado a tal evento no contexto mais amplo da própria vida e da própria missão? Que contributo específico ela poderia dar à causa de Jesus, ou então ao anúncio do reino de Deus, mas sobretudo como se conciliava a morte trágica a que foi Jesus submetido com a esperança contida no seu anúncio e com a confiança que pusera no Pai? Para responder a estas perguntas, Sobrino parte do pressuposto que Jesus não interpretou salvificamente a própria morte e que, portanto, os modelos soteriológicos encontrados no Novo Testamento seriam antes o resultado da reflexão que as comunidades cristãs fizeram depois da experiência da ressurreição. Digamos desde o princípio que Jesus histórico não interpretou sua morte de maneira salvífica, segundo os modelos soteriológicos que depois o Novo Testamento elaborou, sacrifício expiatório, satisfação vicária, noutras palavras, não há dados para pensar que Jesus desse um sentido absoluto transcendente à sua própria morte, como fez depois o Novo Testamento. Isso não significa, a seu ver, que Jesus não tenha dado um sentido à própria morte e que não a considerasse em continuidade com a sua causa e a favor dela. Quanto a isso, o relato da última ceia oferece precisos indícios. Nas 4 versões da última ceia, que se agrupam em redor de 2 tradições, a paulino-lucana, proveniente da Antioquia, 1 Coríntios 11, 23, 27, Lucas 22, do 14 ao 20, e a marcano-mateana, proveniente de Jerusalém, Marcos 14, 22 a 25 e Mateus 26, do 26 a 29, se misturam 2 coisas. Uma a ceia de despedida e outra a instituição de Eucaristia, sendo o primeiro mais histórico e menos litúrgico, e sendo o segundo mais litúrgico e menos histórico. Em conjunto aos relatos da última ceia, são relatos litúrgicos, mas com um transfundo histórico. Com esta base, Sobrino conclui que, do ponto de vista histórico, antes de ser preso, Jesus celebrou com os 12 apóstolos uma ceia solene, acompanhada de uma bênção, de alguns gestos e discursos de adeus. Estes últimos, a julgar pela sua forma literária, a testamentária, refletiriam a expressa vontade de Jesus de assegurar entre os seus a continuidade da própria vida e da própria causa. Deste modo, o resultado da última ceia revelaria, acima de tudo, o sentido dado pelo próprio Jesus à própria morte próxima e, além disso, o eventual sentido que ela devia ter assumido para os outros. As palavras postas na boca de Jesus pelos evangelistas: em verdade vos digo que não mais beberei do fruto da videira até o dia em que eu beber de novo no reino de Deus, Marcos 14, 25 e paralelos, cuja historicidade parecia definida pelos especialistas, exprime a dupla certeza da parte de Jesus quanto à proximidade da própria morte e a esperança escatológica da vida próxima e definitiva do reino de Deus. Jesus não diz propriamente em que consiste o sentido de sua morte, mas afirma que sua morte não é para ele um sem sentido, pois não anula sua esperança, que formula, além disso, em termos de reino de Deus, o que é coerente com sua confiança posta no Pai. Na verdade, os textos da instituição da Eucaristia exprimem antes o sentido positivo da morte de Jesus
em relação à sua causa. E isso é que, com efeito, transparece das expressões que encerram as motivações salvíficas dos 4 relatos neotestamentários, segundo os quais o pão e o vinho são respectivamente corpo oferecido por vós e sangue derramado por muitos pela remissão dos pecados como nova aliança. Além disso, os gestos feitos por Jesus de oferecer o cálice aos apóstolos e de lavar-lhes os pés, acompanhados das palavras contidas nos evangelhos que se apresentam já como resultado de uma determinada teologia, exprimem o sentido que ele mesmo deu à própria morte, como cumprimento de uma vida toda inspirada no serviço de Deus e de outros. Este sentido, agora transmitido a modo de testamento, está indicando que a morte de Jesus significa algo de bom para os outros, para todos. Assim, uma interpretação pós-pascal se baseia em um núcleo histórico de relativa importância. Esta interpretação é pós-pascal, mas o seu sentido salvífico positivo global com certeza tem um importante núcleo histórico que indica o que Jesus pensou sobre a sua morte. O decisivo está em que Jesus afirma que a sua vida é para em favor de os outros e que isto produz um fruto positivo nos outros. É a compreensão da vida de Jesus como serviço e, afinal, como serviço sacrificial. Na ceia, Jesus interpreta a própria morte como um serviço em continuação e culminação da sua própria vida. Sua morte não é, pois, algo absurdo, inútil nem para ele nem para os outros. Diretamente, Jesus oferece a todos os homens o sentido de uma vida de serviço, e isso é o que propõe a seus discípulos. Sobrino afirma, além disso, que não se devem nunca retroprojetar na consciência histórica de Jesus as interpretações sucessivas ao evento da sua morte, produzidas pelas comunidades cristãs e transmitidas através do Novo Testamento, como, por exemplo, a expiação vicária e o sacrifício expiatório. Poder-se-ia perguntar, a seu ver, fazendo eco à tese de H. Schurman, se Jesus não teria concebido a própria morte como uma espécie de serviço à vinda do reino de Deus, no sentido que sua morte teria acelerado a realização desta última, malgrado a impossibilidade de saber com certeza que elementos entram na formação desse horizonte no interior do qual Jesus teria interpretado a própria morte, e por conseguinte dado a ela um sentido específico. Não se pode fugir a este ponto firme, ou seja, que Jesus escolheu a morte violenta como radicalização da atitude do serviço que tinha caracterizado toda a sua vida. Esta é, além disso, a explicitação daquela dupla e fundamental racionalidade por ele vivida em face de Deus e dos homens. A morte de Jesus é, portanto, ao mesmo tempo, a expressão da sua mais radical fidelidade a Deus e cumprimento de uma inteira existência empenhada a serviço dos seres humanos. Digamos que Jesus permanece como um profeta fiel e misericordioso, fiel a Deus, pois está consciente do seu novo destino e o assume. Misericordioso com os homens, pois nos sinóticos ele é descrito nesse contexto com a expressão filho do homem. Proclama que sua vida é serviço até o fim, que quando já só pode dar a vida, interpreta esse dá-la como um serviço aos outros. O que a ameaça da perseguição crescente não fez mudar em Jesus, embora o haja concretizado de modo muito novo, é sua relacionalidade constitutiva para com Deus, é homem fiel, para com os homens é o homem serviçal. O que acrescenta sua aceitação da morte é que é fiel, misericordioso até o fim. 2.3 Preço a pagar pela fidelidade ao próprio projeto histórico. A pergunta pelo sentido da morte de Jesus é assim formulada por segundo. Terão então esta vida e esta morte um sentido exemplar que possa fazer de Jesus uma testemunha referencial
de como viver diante da morte, uma aposta digna de suscitar, por sua vez, nossa fé antropológica? Numa primeira abordagem, a resposta deveria ser afirmativa. A morte de Jesus, de per si, não comprometeria o valor indiscutível daquela que foi sua aposta existencial, ou seja, a sua aposta no absoluto radicada em uma autêntica opção pelo pobre, o marginalizado, o não-homem. Ou melhor, a morte de Jesus na cruz seria o testemunho mais radical da autenticidade desta sua existência orientada por uma fé antropológica religiosa ao mesmo tempo. Todavia, numa abordagem mais aprofundada e visando a recuperação da memória histórica de Jesus, a resposta à pergunta deverá levar em conta os aspectos referentes à verdade dessa aposta. Portanto, segundo continua perguntando-se: não se falsificou por acaso o anúncio central de Jesus? Não desmentiu a realidade sua aposta? Que outra coisa senão, traduzido para uma linguagem muito religiosa, significa o último grito de Jesus na cruz? Em outros termos, nosso problema aqui de costas para a ressurreição é se pode ter fé em uma testemunha equivocada. O autor está fortemente convicto de que o projeto histórico de Jesus era perpassado não só por uma lógica intelectual, mas também por uma profunda lógica existencial. Nem a realidade ameaçadora da morte, que provoca nele incerteza e desconcerto, o faz mudar de atitude ou ideia a respeito daquilo que para ele é essencial, tanto a sua vida como a sua mensagem de profeta itinerante que anuncia o advento próximo do senhorio de Deus. Em vez de renegar o seu projeto histórico, ele prefere pagar o altíssimo preço da entrega e oferta da vida. Há uma grande lógica, não só intelectual, mas também existencial, em seu projeto, quando tem que dar a vida por ele, mesmo na incerteza e no desconcerto. Ele o faz sem mudar a um ápice sua atitude ou sua mensagem. O reino vale para ele mais do que qualquer outra coisa, e Jesus paga esse preço. Terceiro, cruz e ressurreição. Os teólogos latino-americanos